Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, nosso querido e amado Evangelho, para que a gente possa pôr em prática o nosso conhecimento, dividir as nossas conquistas espirituais, de aprendizado, e possamos, com a permissão de Deus, de Jesus, dos nossos benfeitores espirituais, a nos auxiliar para que possamos, junto a toda a equipe espiritual de assistência, para que a gente possa fazer essa leitura a contento e com entendimento, meus irmãos. Que assim seja, graças a Deus, e que a espiritualidade esteja sempre presente junto às nossas leituras e o nosso aprendizado. Que assim seja. Então, meu capítulo de hoje, eu vou para a questão 481 até 83. Nós estávamos falando, terminamos dos possessos e vem os convulsionários, E a questão 481 nos pergunta: os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários, das pessoas que têm convulsão? Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, e os que têm feito a cair no ridículo. De que natureza são, em geral, a razão dos espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevados. Crede que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Claro que não, Os espíritos evoluídos, eles não vão ficar a nos atrapalhar a nossa vida, E ele fala desse magnetismo que as pessoas têm, quem tem convulsão, Que as pessoas começam a convulsionar, e às vezes cai, passa pelo ridículo, cai na frente das pessoas, e quando elas voltam, elas não sabem nem do que se passa com ela. Então tem o lado do médico que elas precisam procurar, uma ajuda médica para estar tomando um remédio para que isso não aconteça, que ela não passe por ridículo em certas circunstâncias, Que a pessoa, já vi casos acontecer, a pessoa olhar para você e falar, não sei o que aconteceu. E fazer uma vigília de oração, cuidar dos pensamentos, de boas vibrações, que isso também faz parte desse processo, que a pessoa não é doente, é uma afinidade espiritual, às vezes, que religa esse espírito e magneticamente eles atraem no cérebro da pessoa, na mente, e bate aquela energia de magnetismo tão forte que ela começa a convulsionar, lá passa mal, nem falar não fala, Eles passam mal mesmo, sem nenhum significado. E isso faz com que eles caiam no ridículo, que eles não sabem o que aconteceu. Então isso precisa de muita vigília, de oração e ajuda médica, sim, para tomar uma medicação para que ajude nas crises de convulsão, para que não fique sendo explorado pelos espíritos brincalhões inferiores, que possa até fazer uma situação mais desagradável, assim, se não tiver um cuidado. Na questão 482, como o estado anormal do convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Efeitos simpáticos, as disposições morais, se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estais tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso, e a parte dos certos espíritos deve nisso tomar uma simpatia àqueles a que provocam. Quer dizer que também tem uma lei de afinidade entre os espíritos e os convulsionários, As pessoas que têm convulsão, elas estão abertas, vamos dizer, de uma lei de causa e efeito que pode estar provocando isso, de uma reencarnação comprometida, que ela deve ter alguma lei que ocasionou alguma coisa assim, que fez com que nessa condição ela venha com esses sintomas de convulsão. Mas nisso ela tem que procurar ajuda médica, como eu falei, para que ela não fique só exposta a situações assim de cair em qualquer lugar e ficar à mercê da situação, do mundo, de um socorro ou do abandono. E graças a Deus a gente tem muita condição hoje para essa ajuda. E ele fala que isso acontece sempre, porque é a nossa lei de afinidade, de magnetismo. Quanto mais afinados nós estivermos com a espiritualidade, no bem, fazendo coisas boas, mais nós afastamos os impulsos negativos de fluidos magnéticos que podem nos lesar, nosso mental, nossa mente, para nos conduzir a uma situação dessas. Então, são casos de lei de causa e efeito, mas também que a gente pode também, sim, de certa forma, entrar num estado de convulsão por uma descarga magnética de espírito muito forte por causa do nosso
não livre-arbítrio bom, né? Que a gente deixa a desejar as circunstâncias, né? E ainda fala aqui, entre as faculdades estranhas, que se distingue dos convulsionários, reconhece-se sem dificuldade as que a do sonambulismo e o magnetismo oferecem. Numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores e etc. Não se pode, pois, duvidar dos que sofrem as crises e sejam uma espécie de sonambulismo desperto, provocado por uma influência que exerce uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, sem saberes. Quer dizer, esses espíritos, as pessoas que têm esse estado de convulsão, elas mesmas nem sabem que elas têm uma energia de magnetismo tão forte que é uma simbiose entre elas e os espíritos. Aí a descarga energética é tão forte que acaba entrando no estado de convulsão. Então ele fala da boa conduta, né, e da insensibilidade, das pessoas que não têm muito hábito de se proteger, né, na oração, na vigília, fica mais aberto a essa transmissão magnética e entra em caso, por isso que a gente fala que todas as pessoas que a gente vê que tem convulsão, a gente vê que eles têm um pouquinho de perturbação espiritual, né? Porque deve ter um assédio aí de lei de causa e efeito, mas também eu vejo também que também precisa muito da nossa transformação moral, né? Nós precisamos muito melhorar ainda nessa conduta nossa de vida, que não somos perfeitos, mas a gente com esse conhecimento espiritual temos uma grande ferramenta para ir se lapidando e se melhorando a cada dia, né? Então, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que elas procurem mais o hábito de se ajudar, de evoluir, de liberar bons pensamentos energéticos para que elas tenham uma vibração boa, né? E na questão 483, qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários ou seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso, mas da mesma forma que certas substâncias. E em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para transpor ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada. Então ele fala assim da exaltação, da insensibilidade física. Às vezes a pessoa está tão preocupada com outras coisas, com alguns deveres tão grandes na vida dela, que ela somatiza tanto uma descarga de pensamento tão forte sobre aquilo que ela quer realizar. Por isso que ele fala da exaltação de coisas para fazer, de coisas, ela fica sobrecarregada energeticamente e acaba entrando nesse estado convulsionário vamos dizer, de uma carga energética, magnética muito forte no sistema nervoso. Aí ela entra em estado de convulsão. Então ele fala que a gente também tem que estar com o nosso corpo perfeito, né? Tentando saber separar as coisas, cada coisa ao seu tempo, cada coisa no seu momento, né? Que nem tudo nós temos o controle, mas cada coisa também, se a gente começa a agir com indiferença, só com a exaltação de... As pessoas acham que sabem tudo, muita coisa. Não, estou sob controle e tal, mas não é. A gente tem muita vigília ainda para fazer nesses estados de perturbação espiritual, que também não deixa de ser, né? O convulsionário tem a perturbação espiritual, sim, por causa de uma lei de causa e efeito, e magnetismo que age sobre eles no sistema nervoso muito mais do que a gente imagina, né? E ainda tem assim que ele fala, a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma de um sangue frio, que não triunfariam uma dor aguda se não admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que o calor do combate à pessoa não se apercebe, frequentemente-se um ferimento grave, enquanto que as circunstâncias ordinárias, um arranhão faria estremecer. Então ele fala assim, de uma exaltação tão fanática que fica tão subjugado através do convulsionário, que às vezes ele pode tomar um choque, ele não sente, pode cortar, ele nem percebe. Não vai sentir a dor, que a gente vê que vai, bate tudo, eles caem.
eles nem conseguem sentir a dor dessas coisas, porque eles estão sob uma possessão, vamos dizer assim, espiritual magnética, e eles não conseguem nem definir. Mas está em estado normal deles, qualquer arranhãozinho já sentiria uma dor. Então é uma perturbação tão grande que mexe com os nervos da pessoa, atitude, é magnetismo cerebral, né? Age direto no sistema nervoso, então a descarga é tão forte que dá um choque tão grande que as pessoas nem percebem a consequência da dor. Se no momento de estado normal ela perceberia que de forma bem, reagiria de forma diferente com aquele transe que ela recebeu do choque magnético. Visto que esses fenômenos também dependem de uma causa física de ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. E a autoridade não supriu essa disposição, mas a causa que entretinha o exaltava e ativava passou a ser latente. E tinha razão de agir assim, porque resultava de um abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então olha como ele fala, né? Que é, por quê? Por que essa consequência desses espíritos? Qual a causa dessa ação física? Porque às vezes tem a lei de causa e efeito, como ele fala aqui pra gente, né? Que as pessoas às vezes não conseguem nem saber se controlar. E de certa forma, não que a gente fala que Deus deixa a pessoa assim sofrer essa consequência, mas está na lei de talião que a gente fala, né? De alguma forma negligenciamos, de alguma forma nós temos que ressarcir. Ou seja, no estado de convulsionário, estado de possessão, né? Então, tudo isso a gente tem que estar no orar e vigiar constante. Nesses casos convulsionário, auxílio médico para ajudar nas crises de convulsão, para que tomem uma medicação que faça diminuir essa sensação, essa atividade cerebral que fica muito agitada e dá acesso aos espíritos a cercarem essas pessoas, né? A gente tem muito a lei de afinidade que é constante na nossa vida. Cada momento que assimilamos o pensamento, energeticamente a gente tem um fluido, uma energia vibrando sobre nós. Então tudo isso é uma lei de causa e efeito e de ação. Então nada está fora da mão de Deus, da misericórdia, de bênção e de proteção. O convulsionário tem condições sim de ser ajudado, ser amparado para não ficar exposto mais a situações que ele não gostaria de estar passando, né? Que eles ficam envergonhados depois quando acontece. Mas cabe a nós orientar, pedir a misericórdia de Deus, os benfeitores, e essas pessoas orarem bastante aos seus benfeitores para que possa acompanhar, para que elas tenham uma boa assistência, umas boas vibrações e acalmar e serenar o espírito. Porque assim nós conseguimos manter o contato espiritual com os benfeitores e ajudar que a convulsão venha até menos ridícula, né? Que a pessoa não precisa passar por um extremo de cair, ficar se debatendo, fazendo coisas que ela não gostaria de passar, né? Então entra no estado de que a gente fala de que a gente fica com dó de ver quando ela volta e ela se sente constrangida, né? Então que Deus abençoe todas essas pessoas que orem, vigiem e busquem auxílio, porque a espiritualidade amiga nos fornece essa condição e nós também podemos contar sempre com nossos mentores ao nosso lado e uma boa conduta moral e espiritual, independente de nós estarmos resgatando ou não, a gente tem assistência para vencer esses desafios, né? Graças a Deus, senão não estaríamos aqui nesse processo de conhecimento, mesmo com todos os momentos de dificuldades que cada um tem a passar, todos nós estamos sobre a mão de Deus, sobre a espiritualidade amiga a nos proteger. Então que Deus, que Jesus seja louvado, meus irmãos, para sempre seja louvado. E junto a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, os benfeitores de cura, da equipe médica, a equipe socorrista que ampara, que nos acolhe, Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que nos ampara e nos fortalece para a caminhada junto a Deus, a Jesus. Que Deus abençoe a todos, para que possamos caminhar nos propósitos de evangelização, como assim Deus nos permitiu. E agradecendo a oportunidade e rogando a misericórdia de Deus para nós e para o mundo inteiro. E a oração que o nosso Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Graças a Deus.